Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz de Jesus, o amor de Maria. Deus abençoe vocês, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje nós vamos falar sobre a maternidade divina de Nossa Senhora, o primeiro dogma que nós vamos falar aqui e talvez o mais importante. Sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo. Eu quero falar com vocês então sobre iniciar agora uma fase sobre os dogmas marianos, e nós vamos falar isso agora até o final da nossa consagração, tá bom? Da nossa segunda semana. Bom, então pra gente começar, é importante que a gente precise falar que Nossa Senhora tem vários títulos, mas nós falamos que todos os títulos de dogmas marianos são dependentes deste título de Mãe da Divindade de Jesus. Todos os dogmas marianos são assim, então, por exemplo, são assim porque Maria é Mãe de Deus. Então, a maternidade divina a coloca a tal altura, tão acima de todas as outras criaturas, que São Tomás de Aquino não hesita em qualificá-la sua dignidade como sendo, de certa forma, infinita. Maria, por sua maternidade divina, alcança os limites da divindade. Entre todas as criaturas, Maria é, sem dúvida, a que tem maior afinidade com Deus. O dogma mais importante da Virgem Maria é a sua maternidade divina. É o primeiro alicerce sobre qual se levanta o edifício da grandeza mariana. Para uma pessoa, para uma mulher dizer que é verdadeiramente mãe, é necessário que existe sobre sua prole uma consubstancialidade, assim como Nossa Senhora, há sobre ela uma consubstancialidade entre ela e Jesus. Eles são da mesma substância, ou seja, Nossa Senhora é mãe da natureza de Jesus. Sim, mas nós temos que lembrar que é uma natureza, são duas naturezas, a divina e a humana, mas é uma única pessoa. Uma mãe nunca é mãe de uma natureza. Eu não posso chegar pra você, que é mãe, e perguntar: você é filha, você é mãe do quê? Isso é ofensivo. Eu tenho que chegar pra ela e perguntar: você é mãe de quem? Aqui está o ponto. Você é mãe de uma pessoa. Você não é mãe de uma coisa. Você não é mãe de uma natureza. Você é mãe de uma pessoa. E só existe uma pessoa na humanidade de Jesus. Só existe uma pessoa, que é a pessoa divina. Então, isso torna ela a mãe de Jesus, a mãe de Deus. Suposta esta óbvia noção da maternidade, não é tão difícil compreender de modo a Virgem Maria Santíssima possa ser chamada a verdadeira mãe de Cristo. Ela e Cristo possuem a mesma natureza, que é semelhante à sua, que é a natureza humana. Porém, quando procura-se entender o modo que a Virgem Santíssima é mãe e pode ser chamada verdadeiramente mãe de Deus, não se vê bem à primeira vista. Mas aqui existe um ponto muito importante. Por quê? Porque Nossa Senhora é mãe da pessoa. Então, se observar atentamente as duas fórmulas, mãe de Cristo e mãe de Deus se equivalem, pois significam a mesma realidade. Por isso, perfeitamente sinônimas. Nossa Senhora é denominada Mãe de Deus no sentido de que não no sentido de que houvesse gerado a divindade que existe antes dela, a divindade do Verbo, e sim no sentido que gerou, segundo a humanidade, ou seja, segundo a natureza humana, a divina pessoa do Verbo. O sujeito da geração e da filiação não é a natureza, mas a pessoa. Então, ela gerou no seu ventre a pessoa de Jesus. Então, aqui para poder nos ajudar ainda mais, eu fui colocando alguns trechos para nos auxiliarem. Então aqui, ó. Ora, a divina pessoa do Verbo foi unida à natureza humana,
subministrada pela Virgem Maria. Então, quem subministrava a natureza humana de Jesus? Maria. E o Verbo se uniu a esta natureza humana, que estava sendo gerada por Maria, desde o primeiro instante da concepção, de modo que a natureza humana de Cristo não esteve jamais terminada, nem mesmo por um instante pela personalidade humana. Ou seja, não existe uma pessoa humana em Jesus. Não existe uma pessoa humana em Jesus. A única pessoa que existe em Jesus é a pessoa divina na natureza humana. Então Jesus tinha um corpo, uma alma e tinha em si a divindade. Ele era homem completo, 100%, e Deus 100%. Este e não outro é o verdadeiro conceito da maternidade divina de Nossa Senhora, tal como foi definida pelo Concílio de Éfeso. Em suma, Maria concebeu realmente e deu à luz, segundo a carne, a pessoa divina de Cristo. A única pessoa que existe nele. Não existe uma pessoa humana de Cristo. Entendem agora? Nossa Senhora é mãe da única pessoa de Cristo, a pessoa divina. E por conseguinte, é e deve ser chamada com toda a propriedade de Mãe de Deus. Não importa que Maria não haja concebido a natureza divina enquanto tal, tampouco as outras mães concebem também as almas de seus filhos. As mães nunca concebem as almas de seus filhos, somente o corpo. Assim também, Nossa Senhora concebeu apenas o corpo de Cristo. Mas a alma faz parte do corpo, e assim como em Jesus, a divindade faz parte do corpo. A partir do momento em que ele se encarnou, a natureza divina subsiste no Verbo eternamente e, por conseguinte, anterior à existência de Maria. Então, Nossa Senhora era ao mesmo tempo filha e mãe. Em Maria acontece uma coisa surreal. Acontece algo totalmente diferente. Ela é mãe do Verbo encarnado. Entendem? Ela é mãe do Verbo encarnado. Ela, porém, concebeu uma pessoa, como todas as demais mães. Como essa pessoa, Jesus não era humana, mas divina. Então Jesus não era humano enquanto pessoa. Ele era humano enquanto natureza. Enquanto pessoa, ele era pessoa divina. Segue-se logicamente que Maria concebeu segundo a carne a pessoa divina. E é, portanto, real e verdadeiramente mãe de Deus. Eu sei que está confuso, mas isso significa que você está entendendo. Porque mistério de Deus, dogmas de Deus, são mistérios. Mistérios não são para serem entendidos, mas para serem amados. Então, o que a gente tem que entender? Maria é mãe da pessoa divina encarnada. Maria é mãe do corpo, da natureza humana, obviamente, mas nós sempre lembramos: uma mãe é mãe da pessoa e não do que ela produziu, não do corpo. Nós não podemos falar para as mães: olha, mãe, você não é mãe dessa pessoa, você é mãe só do corpo dela. Não podemos falar isso, porque a alma faz parte do corpo. A alma faz parte do corpo. Se você tira a alma de um corpo, o corpo morre. Por isso que nós temos a famosa frase Theotokos, ou seja, mãe de Jesus, mãe de Deus, geradora de Deus, aquela que gera em si mesma o Cristo, o Deus, o Verbo divino em sua natureza humana, a natureza que é humana, divina, as duas naturezas. Então sempre temos que lembrar que Maria não era uma mulher qualquer. Maria ocupava um lugar único e privilegiado na história. Ninguém nunca foi mãe de Deus antes de Maria e nunca mais vai ser. Nunca mais vai ser. E após o seu fiat, o seu aceito, o seu sim na anunciação de Gabriel, do anjo Gabriel, Deus Pai recebe, pela força do Espírito Santo, faz com que ela receba o meio e fim, o princípio, o meio e o fim
de toda a humanidade. É através dela que a encarnação acontece. Quando nós pensamos em encarnação, gente, vamos tirar um pouco do pensamento que é um avatar, que é um boneco. Não. Era uma pessoa, uma alma, que a alma precisava ser nutrida, que a alma precisava ser ensinada. Deus se humilhou. Deus se humilhou. Deus se fez menor do que a sua própria natureza. Maria é mãe do Redentor e tem um lugar bem preciso no plano da salvação. Por quê? Ao chegar à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, a fim de resgatar os que restavam sujeitos à lei. E desde os tempos mais remotos, a bem-aventurada Virgem é honrada com o título de Mãe de Deus. Nós também temos alguns santos que falam sobre a maternidade de Deus, como por exemplo, São João Paulo II, que diz que no momento da anunciação, respondendo com seu fiat, com seu sim, Maria concebeu um homem que era filho de Deus, consubstancial ao Pai, portanto, é verdadeiramente a Mãe de Deus. Uma vez que a maternidade diz a respeito à pessoa inteira e não apenas ao corpo. A maternidade fala da pessoa por inteiro e não apenas de uma parte dela. Nem tampouco as naturezas humanas, apenas humana. Deste modo, Theotokos, Mãe de Deus, tornou-se o nome apropriado da união com Deus, concedido à Virgem Maria. Santo Agostinho diz: Maria é Mãe de Deus, feita pela mão de Deus. Maria é a Mãe de Deus, feita pela mão de Deus. São Jerônimo diz: Maria é verdadeiramente Mãe de Deus. Santo Efrém diz: Maria é Mãe de Deus sem culpa. São Tiago diz: Maria é Santíssima, a Imaculada, a gloriosa Mãe de Deus. A proclamação da Mãe de Deus é a afirmação que o reino de Deus já está no meio de nós, pois o dogma da maternidade divina assevera o próprio Deus, assegura que Jesus é o próprio Deus. Para que existe esse dogma? Para afirmar que Jesus era Deus e que ele em sua humanidade possui a sua divindade. É para isso que serve. Esse dogma é 100% cristotocos, cristocêntrico. Todo mundo pensa que os dogmas marianos são para demonstrar Maria, mas é para mostrar Jesus, tá bom? Muito bem, então vamos agora para o nosso momento de oração. Eu quero contar com você para que a gente possa nos preparar bem para a nossa consagração. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de todas as graças, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador de nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções de coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós.
Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propícios, atendei-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e seladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda a obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda a negligência e temor do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda a impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo o mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre Jesus Cristo, sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos perdoeis, para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos da misericórdia e caridade, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito puro e um novo coração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade do coração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis receber-nos nos números dos vossos eleitos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, enviai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito, que tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito bem, agora seria o momento de fazermos o nosso terço, mas eu vou deixar para que você faça o terço, tá? Na sua casa, sozinho. Por quê? Porque você pode fazer o terço do dia, ou se você preferir, você pode fazer o rosário. Então, neste momento, pegue lá o terço, você pode pegar no próprio tratado aqui, tem os mistérios para você ir contemplando, mas eu te recomendo que você faça da forma que você consegue, tá bom? Você consegue rezar o terço? Reza o terço. Você reza o rosário? Então reze o rosário, tá bom? O importante é que você faça esse momento de oração. Muito bem, então já estamos de volta. Eu quero te agradecer. Já iniciamos aqui o nosso momento sobre os dogmas de Nossa Senhora. Quero saber se você já sabia sobre este dogma, se você já tinha entendido o que esse dogma quer dizer, qual a importância desse dogma, para que a gente possa caminhar, tá bom? Então deixa aí nos comentários pra gente. Também não se esquece de se inscrever no nosso canal, de compartilhar. Lembra da sua responsabilidade como consagrado ou como futuro consagrado, de espalhar esta mensagem, de espalhar esta missão para toda a humanidade, tá bom? Então vamos lá.